Gente, é o seguinte, hoje é um dia que eu tô percebendo assim que aconteceu comigo uma coisa que talvez possa acontecer com você em alguns dias. Então eu queria dividir com você uma reflexão a respeito da atividade física no inverno. Então assim, hoje eu me peguei, né, de manhã cedo, acordei, vesti a roupa de academia e cadê a vontade, né? Eu já tenho um ritual, assim, a hora que eu acordo, eu já coloco a roupa, que é para não ter desculpa, né? Então, naqueles dias onde eu me programo para fazer a ginástica, fazer a academia, eu já me programo e já deixo tudo acertado. Porque à medida que eu já aprendi isso aí, né? Isso aí é uma coisa que funciona muito bem. É você não ter que pensar na hora se você vai fazer ou se você não vai fazer aquela atividade. Porque se você pensar, a chance de você não fazer é muito grande. Né? Principalmente quando a gente está numa correria, quando tem uma série de compromissos, uma série de responsabilidades, você acaba fazendo o quê? Deixando de lado aquela atividade que você organizou para fazer para você. Né? Então, de modo geral, a gente faz isso. Mas eu fui na academia. Eu fui assim, saí de lá me sentindo aquecida, me sentindo bem, me sentindo totalmente trabalhada, musculatura trabalhada, me sentindo mais aquecida, né? Já que a gente está aqui no inverno. E eu me lembrei de uma história, de uma situação que eu falei, eu quero compartilhar isso com o pessoal, porque talvez alguém possa, enfim, se beneficiar dessa informação. Em 2012, a gente tinha um estágio, né, na faculdade que era na UTI. E esse estágio para mim foi algo muito importante, muito significativo, porque a gente lida com pacientes numa situação muito extrema, né? Eles geralmente estão sedados, estão num respirador mecânico, eles estão ali numa condição de há uma equipe, é toda uma tarefa, né? Uma rotina de atividades que é necessário a gente fazer com aquela pessoa para que ela possa, para que o organismo possa responder, né, aos tratamentos, possa buscar formas de regenerar. E uma coisa que hoje eu me tornei presente, né, para essa informação é o seguinte, que de certa forma eu me vi como aqueles pacientes lá acamados, né, numa condição extrema de UTI. Por quê? Porque em algum momento hoje eu estava me sentindo fria, me sentindo, né, ontem foi um dia muito chuvoso aqui, hoje também tá o dia inteiro nublado, já tem quase uma semana que tá assim. E isso faz com que a gente faça o quê? Tenha vontade de ficar quieto, aquecido em casa, tomando algo quente debaixo da coberta. Mas eu não podia fazer isso, afinal de contas, né, eu tô aqui defendendo a ideia do movimento vencedor e tenho que me movimentar também. Afinal de contas, eu preciso ter, né, coerência no que eu tô promovendo. Então, o que acontecia lá na UTI em 2012, em Santa Maria, quando eu estudei lá, que me fez me lembrar hoje? Eu me lembrei de um profissional que atuava na UTI. Ele era enorme, assim, um cara enorme. E ele ia passando para fazer exercícios com os pacientes, para mobilizar os pacientes. E aquilo era um movimento brusco, né? Era um movimento de chá, chá, chá. Ele chacoalhava mesmo, ele movimentava muito, né, o paciente com bastante vigor, com bastante assim, intensidade. Aquilo na minha cabeça era algo extremamente estranho, porque eu pensava assim, gente, vai dar um negócio nesse paciente, ele tá ali acamado, cheio de tubo, e esse fisioterapeuta tá mexendo com esse paciente desse jeito. Assim eu pensava, né? Então você imagina a ignorância, né, minha naquela época, porque eu via aquela situação e eu pensava, nossa, o paciente vai ter um treco. Mas o efeito daquele movimento, o efeito da passagem daquele fisioterapeuta nos pacientes era algo impressionante. Era assim, ele ia passando, tinha mais ou menos 8 leitos, né? Se eu não estou falhando a memória, tinham 8 leitos e ele ia passando um por um. A gente no início só observava, depois a gente tinha que fazer, né?
Então, no dia seguinte era a gente que fazia, mas nos primeiros dias a gente observava. E ele ia passando em cada um dos pacientes, e à medida que ele ia passando, aquele paciente que estava esverdeado, pálido, uma coloração assim pouco vascularizada, ele ia ficando cor de rosa, ele ia ficando mais aquecido. A impressão que dava é que ele melhorava de alguma maneira a circulação daquele paciente de maneira muito intensa, de modo que a gente olhava e via a diferença, né, nos pacientes à medida que ele ia passando. E, gente, aquilo fazia uma diferença enorme, tanto que após essa vivência, né, esse estágio que eu tive o privilégio de observar, eu notei que, assim, que a pessoa acamada, a pessoa que está mais parada, mais estática na vida, mais, de alguma forma, com uma estase, né, uma situação difícil de se movimentar, ela sofre mais, ela tende a ter um prejuízo enorme em termos de vascularização, em termos de regeneração, cicatrização, de potencial de cura, seja o problema que for, né? Hoje a gente sabe que a atividade física está relacionada, estreitamente relacionada à baixa de risco de ter câncer. A gente sabe que ela está relacionada à diminuição dos riscos de ter depressão, de ter Alzheimer, além de fazer todo um processo de cicatrização para os problemas musculoesqueléticos. Então, eu deixo aqui essa mensagem para você. Não se acanhe com frio, não deixa essa preguiça tomar conta de você. Faça o sangue circular em você, faça com que você melhore a sua energia vital à medida que você faz esses movimentos, porque isso faz diferença. Isso faz diferença e não há nada que substitua isso, né? Mesmo assim, a pessoa que vem fazer algo para você não faz do mesmo tanto quanto você que pode fazer um movimento, né? Então fica a dica para você aí, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, curta aqui a nossa página aqui no YouTube, se você ainda não curtiu, porque a gente vai estar sempre trazendo novidades para você a cada semana, ok? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.